O peso do concreto é uma força constante, mas o que acontece quando esse peso precisa ser mantido em equilíbrio precário sobre uma falha geológica ativa? Imagine uma estrutura de quase 1 quilômetro de extensão, suspensa sobre um abismo onde a terra não apenas treme, mas se desloca lateralmente. A maioria das pessoas olha para grandes viadutos e vê apenas aço e cimento. Mas, para a engenharia extrema, cada centímetro dessas obras é uma batalha contra a gravidade que tenta, a cada segundo, retomar o que foi construído. O desafio começa não com a altura, mas com a fundação. Quando construímos sobre solo instável, a regra básica da engenharia, fundar na rocha sólida, torna-se um luxo que muitas vezes não existe. O problema real não é a carga vertical do tráfego, mas a energia acumulada sob nossos pés. Estamos falando de estruturas projetadas para flutuar enquanto o mundo abaixo delas muda de lugar. Para entender a fragilidade dessas construções, precisamos olhar para as juntas de dilatação e os sistemas de isolamento sísmico. Não são apenas peças de metal, segundo usam mecanismos de precisão que permitem que uma ponte de milhares de toneladas se mova de forma independente dos pilares. Se essas peças travarem, a energia do terremoto é transferida diretamente para a estrutura, transformando a rigidez em um ponto de falha catastrófico. Mas o que acontece quando a magnitude do evento excede qualquer cálculo de projeto? Muitas vezes, a solução para evitar o colapso não é construir algo mais forte, mas algo mais flexível. A engenharia moderna tem se afastado da ideia de invencibilidade. Em vez disso, o foco mudou para a dissipação de energia. Pense em grandes amortecedores hidráulicos instalados na base de arranha-céus ou em cabos de aço que funcionam como molas gigantes em viadutos suspensos. Eles absorvem a força destrutiva e a convertem em calor ou movimento controlado. É uma dança física complexa onde a estrutura cede para não quebrar. No entanto, há um detalhe que quase nunca é discutido: a manutenção do invisível. O concreto pode parecer eterno, mas ele sofre com a corrosão, a infiltração de água e a fadiga dos materiais. Quando uma estrutura está em uma zona de alta umidade ou exposição salina, o aço interno, responsável por segurar a tensão, começa a se degradar silenciosamente. Você pode olhar para um pilar e vê-lo íntegro, enquanto, por dentro, a estrutura está perdendo sua capacidade de carga. É um colapso em câmera lenta que só se torna evidente quando a margem de segurança é ultrapassada por uma carga extra, seja ela um caminhão com excesso de peso ou um tremor inesperado. Essa degradação é o pesadelo de qualquer engenheiro de pontes. O monitoramento hoje é feito por sensores de fibra óptica que medem deformações na escala de micrômetros. Eles conseguem detectar quando uma viga está sob estresse excessivo muito antes de qualquer rachadura aparecer na superfície. Mas o que acontece quando o sistema de monitoramento falha ou quando os dados são mal interpretados? A tecnologia nos deu ferramentas para prever o risco, mas ela também nos deu uma falsa sensação de controle. Considere a logística de reparar uma dessas estruturas monumentais. Você não pode simplesmente fechar uma artéria principal de uma cidade ou um viaduto em um vale profundo. O reparo precisa ser feito enquanto a estrutura está em pleno uso. É como trocar as rodas de um carro em movimento a 100 km/h. Isso exige técnicas de escoramento temporário que, por si só, já são desafios de engenharia que poderiam ser considerados obras de arte. Cada guindaste, cada plataforma suspensa, cada sistema de macacos hidráulicos adiciona um peso extra que a estrutura original, já debilitada, precisa suportar durante o processo de cura.
A pressão física é apenas um lado da moeda. Existe a pressão econômica e social. Uma obra de infraestrutura não é apenas um desafio técnico, é uma promessa de conectividade. Quando uma estrutura começa a apresentar sinais de fadiga, a decisão de fechá-la ou mantê-la aberta é um jogo de apostas com a segurança pública. A engenharia, nesse ponto, deixa de ser uma ciência exata de materiais e passa a ser uma gestão de riscos calculados. Muitas vezes, a solução mais engenhosa não está em grandes reformas, mas em intervenções pontuais. Reforços com polímeros reforçados com fibra de carbono, por exemplo, permitem aumentar a capacidade de carga de um pilar sem adicionar peso morto. É uma tecnologia que permite curar a estrutura sem que o público perceba que ela esteve em risco. Mas até onde podemos levar esse limite? Chegará o dia em que a estrutura original terá sido tão modificada que não será mais a mesma obra que foi projetada. O verdadeiro problema que a engenharia extrema enfrenta não é o desafio do momento, mas o desafio do tempo. Uma ponte ou uma barragem são projetadas para durar 100 anos, mas o ambiente ao redor delas muda em décadas. O nível do mar sobe, o clima se torna mais errático, o tráfego aumenta 10 vezes além do previsto. O projeto original, que parecia perfeito na época, torna-se uma camisa de força. A adaptação constante é o que define a sobrevivência dessas construções. Se você observar as maiores estruturas do mundo, notará um padrão: elas não são estáticas, elas respiram. Elas se expandem com o calor e se contraem com o frio. Elas balançam com o vento e se deslocam com a terra. A engenharia extrema impressiona não porque desafia a natureza, mas porque aprendeu a negociar com ela. O sucesso de uma obra monumental não é medido por sua resistência absoluta, mas por sua resiliência, pela sua capacidade de absorver o impacto e continuar servindo ao propósito para o qual foi criada. Por trás de cada estrutura monumental existe o risco invisível da fadiga. Não a fadiga do engenheiro, mas a fadiga molecular do material. O metal se cansa de ser esticado, o concreto se cansa de ser comprimido. Quando olhamos para um viaduto monumental, não estamos vendo apenas uma conquista da vontade humana. Estamos vendo um equilíbrio precário que exige vigilância eterna. A revelação mais inquietante é que, embora essas construções pareçam monumentos de estabilidade, elas são, na verdade, organismos vivos que precisam de constante atenção para não se tornarem ruínas. A pergunta que permanece e que guia cada nova inspeção é agudo: quanto tempo ainda resta antes que a estrutura não consiga mais se adaptar? Cada rachadura preenchida, cada cabo tensionado novamente, é um adiamento do inevitável. A engenharia extrema não nos dá a imortalidade das estruturas, ela nos dá apenas um pouco mais de tempo. E ao final, a verdadeira genialidade da engenharia não está em construir algo que dure para sempre, mas em garantir que, quando o limite for alcançado, a transição para o que virá depois seja feita com segurança. O mundo que construímos é feito de atalhos sobre abismos e caminhos sobre o caos. A cada dia, confiamos nossa segurança a estruturas que estão em constante batalha contra as forças naturais. E enquanto você atravessa uma ponte ou entra em um túnel, é importante lembrar que a estabilidade que você sente não é um dado garantido, mas o resultado de um monitoramento contínuo e silencioso. A engenharia extrema é a arte de transformar o risco insuportável em uma rotina imperceptível, garantindo que o chão continue firme, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. O desafio, no fim das contas, nunca foi o concreto ou o aço, mas a nossa capacidade de entender que, na escala monumental, a única constante é a mudança.